Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do nosso Terra Boa para todo o Brasil, aqui pela nossa TV Evangelizar. Bom domingo para todo mundo. Confira comigo os destaques desta edição. O estado da Bahia, que se destaca na produção da caprinocultura e de ovinos também. Você sabe como recuperar a terra na sua horta? E nós vamos até Itaberaba. Vamos conhecer a famosa produção de abacaxi da região. Está começando o nosso Terra Boa. Sejam bem-vindos! Espero que você aproveite bem o seu domingo, o seu fim de semana com toda a sua família. Nós estamos aqui na Cantina Della Mama. Aqui é São José dos Pinhais, Caminhos do Vinho, região metropolitana de Curitiba. Você tem horta em casa? Sabe como preparar o seu terreno? Você pega o terreno compactado ou duro, como dizem? Pois bem, a Érica, do canal Agrofloresta, vai explicar para a gente como você prepara o solo para a sua horta na sua casa. Veja. Solo compactado é muito fácil de a gente ver que ele está compactado. A gente vai lá, bate com a enxada nele, a gente capina e o pedaço de terra, que normalmente sai em blocos de terra, sai exatamente com o formato da enxada. Ou ainda quando chove, vira uma lama, assim, mistura a terra com a água e vira uma lama. Também é característica de um solo compactado, é um solo que não absorve a água não desce naquele solo. Fica ali estagnada, como se fosse um bloco inteiro de terra. Também, quando tá seco, a água seca muito rápido desse solo. Tem uma camada embaixo onde tá inteiro, assim, um bloco inteiro, a gente chama isso de uma laje, e em cima tá super seca. A gente viveu a experiência na prática aqui, fazendo novos canteiros de agrofloresta. E o primeiro canteiro a gente capinou essa terra e não tinha esterco ainda, não tinha o calcário, não tinha algumas coisas que a gente usa para melhorar esse solo no primeiro momento. E era um solo que, com certeza, assim, estava super compactado. A gente capinou ele, estava super difícil de capinar e saindo os pedaços, né, de terra, super compactado. Aí, 2 dias depois que a gente conseguiu o esterco, começou a chover. E aí choveu no dia em que a gente já tinha soltado essa terra e compactou tudo de novo. A gente foi capinar e estava tudo compactado. Parecia que a gente não tinha capinado aquela terra. E eu fiquei observando, né, o porquê aconteceu isso. Aconteceu porque a gente soltou essa terra, ela ficou fofinha, ela ficou com espaços com ar dentro, né? A chuva veio, lavou esse canteiro, né? Molhou toda essa terra e todos os pedaços que a gente tinha soltado, deixado essa terra soltinha, a água foi ocupando esse espaço e levando junto com a água a terra. Então virou um solo compactado de novo. E por que a água levou junto a terra com ela, esses pedaços de terra ocupando esse espaço que a gente tinha soltado? Porque o solo estava sem raízes, o solo estava um solo que não é grumoso, que a gente chama de grumoso. É um solo onde a terra está sem nada para segurar ela como uma terra fértil, assim. Não tem uma vida embaixo desse solo, não tem plantas em que as raízes ocupam direito os estratos desse solo, não ocupam direito esse solo. Então a água não consegue ir até lá embaixo, porque não tem raízes que criam esse solo poroso, esse solo que a água desce, que o ar chega lá embaixo, que tem nutrientes, que tem vida nesse solo. Não tem minhocas cavando buracos nesse solo. Então o solo se torna compactado. Claro, existem solos, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, em que realmente ele normalmente é compactado. Ele tem muitas pedras, ele é compactado, ele é muito úmido, tem muita incidência de chuva. Então a probabilidade de que ele seja mais compactado é bem grande, assim. Mas a gente usa o que a gente tem para melhorar esse solo, para deixar ele mais grumoso, deixar ele com mais fofinho, né? A gente deixa ele mais fofinho. Então a gente coloca bastante matéria seca, são os galhos triturados que a gente coloca por cima desse canteiro, ou às vezes mistura com o canteiro. A gente coloca o calcário também para ajudar na acidez desse solo, porque se tem uma acidez muito baixa, bichinhos não vêm, por exemplo, a minhoca e alguns outros insetos que vivem no solo mesmo, não vêm, porque não tem como, tá muito ácido para eles existirem. Então a gente coloca o calcário, a gente coloca o adubo também para alimentar esse solo, a gordura do solo, a gente coloca o adubo também. Enfim, a gente, para não ter o solo compactado, a gente recupera esse solo. A gente pode ver que isso acontece em larga escala também. Por exemplo, na agricultura tradicional, a gente tem um processo que é químico-mecânico com o solo. Vai lá o trator, mexe essa terra toda
e solta essa terra no primeiro momento, ela fica soltinha no primeiro momento. Só que depois, na primeira chuva, já desce a água e ocupa todo esse espaço de terra em que antes foi solto pelo trator. Então a gente não pode deixar o solo fofinho, deixar o solo grumoso, deixar o solo poroso, se for por meio de uma mecanização. Não existe como fazer isso. A única maneira de um solo se recuperar e ficar bom é por meio de um processo biológico físico, que é por meio dos bichinhos que existem nessa terra, por meio da adubação, por meio da vida que a gente constrói nesse solo. Quando tem vida nesse solo, a gente tem um solo saudável, um solo vivo, junto com todas as plantas que vão quebrando essa laje que eu falei antes. Essa laje toda ela é quebrada por meio das raízes das plantas, que conseguem levar a água até lá embaixo e não fica acumulada essa água nesse pedaço de laje. Um abraço para a Érica. Acompanha lá o canal dela no YouTube, tem todas as dicas lá como você preparar um bom solo para uma boa produção no seu quintal. Por falar em Érica, a gente fala das mulheres. Aliás, as mulheres estão dominando tudo, né? No campo e na cidade. Por exemplo, Cantina de la Mama. Aqui o espaço é tocado por mulheres também. E sabe onde mais? Em Glória, no estado da Bahia. Um trabalho bacana de um grupo de mulheres que produzem e desenvolvem o ovo caipira. Veja na reportagem. Desde a minha infância que eu crio galinha, né? Já vem de uma cultura, minha mãe, meus pais criavam. Só que a gente criava de uma maneira solta, as comidas eram jogadas no chão, a gente não vacinava, né? A ração era só o milho, os ovos também eram poucos, né? Porque elas ponhavam no mato e terminava que os bichos comiam. Hoje, com a chegada do projeto, que a gente foi contemplada na nossa comunidade Olhos d'Água dos Coelhos, com o projeto pela Bahia Produtiva. A gente já cria de uma maneira correta. Assistências técnicas, a gente chama aqui muito de assessoria técnica, né? Porque a gente não faz por ele, a gente dialoga, a gente constrói com ele todos esses entendimentos. Então essa assessoria técnica ela se dá exatamente no contexto da melhoria do padrão genético dos animais que vão estar à disposição deles e principalmente sobre o sistema de produção. Então desde lá os pintos até o produto final, nesse caso daqui dessa comunidade, que a finalidade produtiva é o ovo. Então a gente faz toda essa assessoria no sentido de dar esse suporte na alimentação, na parte de sanidade, né, a garantia das vacinas nos períodos corretos, as medicações adequadas, os teores nutricionais adequados em cada fase de vida desses animais, para que a gente tenha um melhor desempenho produtivo e reprodutivo, que é o desejo do projeto, que é o que se espera a partir desse projeto. Mais de R$390 mil foram investidos pelo projeto Bahia Produtiva, que possibilitou a aquisição de ferramentas como kit de criação de galinhas caipiras, com galinheiros e chocadeira. A ação também garantiu R$120 mil em assistência técnica para agricultoras e agricultores. E a gente hoje dá uma produção bem maior, né? Um galinheiro, que a gente melhorou bem na alimentação das galinhas, que a gente não sabia que tinha muitos tipos de doença, não sabia como tratar. Antigamente, para vender também era mais sem ter tanta opção, né? E hoje a gente tem uma opção bem maior, né? A gente já está produzindo muitos ovos, né? Já está chegando até o mercado. E hoje eu já tenho essa base, quanto eu gasto, quanto eu lucro, né? E isso vem ajudando muito. Hoje em dia, novo galinheiro, depois que cercou, tá bom demais, né? A gente cuida dela direitinho aí, limpa a casa da galinha, deixa tudo limpinho. Aí elas começaram a pôr. E ontem eu ponhei 50 ovos por dia. Não é bom assim, criar galinha? A gente vê que os projetos, de um modo geral, eles estão indo nesse rumo da produção que gera tanto a questão da SAN, né, segurança alimentar e nutricional, como também a agregação de valor, a agregação de renda. Eu já conheci de muitos lugares, né? A gente chegou no supermercado, a gente chegou na feira, a gente chegou nas redes sociais, a gente não tinha esse acesso todo, esse conhecimento todo. Então, acompanhar a produção, do desenvolvimento, orientação, né? As mulheres multiplicaram o conhecimento dela comparado com como era antigamente, até chegar no nível que a gente chegou agora. É um crescimento muito grande e é uma coisa que a gente nunca para de aprender. A cada dia mais novidades. Antes a gente produzia só para o consumo. A gente trabalhava de uma forma individual. Hoje a gente trabalha de forma coletiva,
A gente divide as tarefas, uns ficam com a parte da ração para vender, outros têm a coleção do ovo, outra pessoa já leva para o mercado e uma renda a mais, né, na família. A gente está sempre lá, juntas, e tudo organizadinho, com nossas embalagens, que não tinha embalagem, era em papel, era em bandeja, e hoje as embalagens de qualidade, com o nosso emblema, né, e isso é muito satisfatório, isso. E hoje é muito ovo. Quando eu vou lá no ninho da galinha, eu fico toda alegre, pulando de alegria. Ter chegado ao mercado é uma grande história pra gente, que a gente não achava que ia chegar no mercado. A gente não acreditaria tanto. E aí a gente tem a galinha, que é o nosso cofre. E o ovo caipira, que faz muito bem para a saúde. Vamos mudar de assunto aqui no Terra Boa, vamos falar de uma das piores crises hídricas do país. Isso nos últimos tempos. 3 consequências graves. Primeiro, o racionamento de água e também o de energia elétrica. E com isso, a mudança radical em uma das paisagens mais bonitas do país, a do Rio Paraná. Veja na reportagem. O Rio Paraná é o segundo em extensão na América do Sul, atrás apenas do Rio Amazonas, mas vem encolhendo desde 2019 e atingiu níveis nunca vistos desde 1940. Os especialistas duvidam de que, mesmo com o período das chuvas em dezembro, o rio vai recuperar a exuberância que fez dele a principal via de integração do Mercosul. Nos últimos meses, a baixa do nível da água afetou a navegação mercante, a geração de eletricidade, a pesca, a indústria do turismo, o fornecimento de água para consumo e irrigação. Também modificou o relevo, a água e o solo de uma forma que ninguém arrisca dizer se será permanente. Que os volumes de aporte do rio vão diminuindo gradualmente. Os volumes aportados pelo rio estão diminuindo gradativamente. Ano passado, pensávamos que estávamos no mínimo. Sabemos que ano passado foi um período de água bastante escassa no Rio Paraná, mas contra o que pensávamos na época, esse ano a situação de déficit piorou. Essa situação deficitária. O Rio Paraná está ligado às águas subterrâneas do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Seus mais de 4.000 quilômetros ligam importantes cidades da América do Sul e seus sedimentos alimentam as planícies agrícolas que banham a Argentina. O Paraná nasce no Brasil, recebe afluentes do Paraguai e deságua no Atlântico, na Argentina, onde seu trecho navegável é vital para as exportações da Bolívia e do Paraguai, países sem litoral. A vazão média do rio é de 17.000 metros cúbicos por segundo, mas caiu para 6.200, pouco acima do valor mínimo histórico de 5.800 metros cúbicos por segundo registrado em 1944. Isso reduziu pela metade a geração de eletricidade na usina binacional Yacyretá, na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, que contribui com 14% da eletricidade para a Argentina. A seca afetou a reprodução dos peixes e fez surgir um rastro de lixo. Especialistas não sabem quem culpar pela mudança, e muito menos o que esperar do futuro. E, infelizmente, não é só o Rio Paraná que sofre com toda a estiagem, né? O São Francisco, o Tapajós, o Grande Araguaia, rios grandes brasileiros sofrendo com a estiagem. E a gente pede a Deus, claro, por chuvas. Aliás, essa é a expectativa para os próximos meses. Tomara. Uma parada rápida. O Terra Boa volta daqui a pouco, depois do cafezinho. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E aí, não falei que a parada era rapidinha, não? Só para um café. E nós já estamos de volta e o assunto agora é fruta. Mais especificamente o abacaxi. Chapada Diamantina, Bahia. Grande produtor de abacaxi, cidade de Itaberaba. A nossa reportagem foi até lá acompanhar a produção. A cooperativa dos produtores de abacaxi de Itaberaba, ela teve início decorrente de uma necessidade que teve dos produtores, principalmente os pequenos produtores familiares, entendeu, em comercializar sua safra. Na década de 90,
o produtor de abacaxi de Itaberaba, ele começou a se expandir sua produção. Isso decorrente de quê? Primeiro, o incentivo da pesquisa através da IBDA e também através do financiamento através do Banco do Nordeste. No ano de 2000, nós já tínhamos aqui mais ou menos mais de 1.000 produtores de abacaxi. Cresceu a produção e cresceu também os problemas de comercialização. Pequenos produtores começaram a vender o abacaxi em sua roça a qualquer um que chegasse e vendia. Você vende um fruto para uma pessoa que você não conhece, você não sabe se você vai receber. Você não tem essa garantia de jeito nenhum. A cooperativa você nunca deixou de receber, nunca até hoje. Nunca teve um prejuízo, nem que eles lá não paguem, o cliente lá, às vezes, mas a cooperativa é responsável pelo fruto que foi tirado aqui da roça da gente, que foi colhido aqui. E depois, a outra dificuldade grande é que como era que fazer a comercialização, porque Itaberaba não tinha, era incipiente, a gente não sabia como era que carregava um caminhão para mandar um caminhão de fruta para São Paulo. Há 20 anos atrás não tinha um plantio assim. Eu mesmo mudei muito meu jeito de plantar, descer a plantação, agregar valores. Eu mesmo fiz o processo de aproveitamento da palha para animais. É muito bom, a cooperativa para a gente é uma estabilidade perfeita, entendeu? Não sou mais funcionário, trabalho para mim mesmo, rendimento é outro, você tem outra qualidade de vida, então não dependo de patrão, para poder me dizer assim, para ganhar o meu sustento. Nossa produção, ela é toda de produtores familiares, toda a produção nossa é sequeiro, não tem nenhuma área irrigada, então a gente tem algumas dificuldades por conta da questão climática, mas estamos conseguindo sobreviver, Os agricultores pensam em soluções para descascar esse abacaxi por conta da falta de chuvas. A aração na época certa, enquanto mais fundo eu acho que arar, eu tenho esse para mim, entendeu? Porque enquanto mais água o solo conseguir segurar, melhor para o abacaxi. Com o apoio do projeto, contratamos a engenheira agrônoma para poder nos dar um suporte melhor de área. Temos uma expectativa de aumento da produção boa e de qualidade da fruta também para comercialização na safra desse ano 2021. Para chegar com qualidade às prateleiras, eles precisam passar por vários processos de produção antes do plantio. Antes de proceder com o preparo, com a aração, é feita a coleta de amostra de solo para análise. Com base nessa análise, ver se há necessidade de calagem ou não dessa área. Outro ponto importante na fase inicial é a seleção de mudas. A muda tem que ter um porte maior, tem que ter qualidade e livre de doenças. Elas devem ser selecionadas por tamanho, de 20 a 30 centímetros no estande, de 30 a 40 centímetros no outro estande e de 40 a 50 centímetros ou maior que 50 em outra quadra. Isso vai favorecer que o estande fique com tamanho uniforme. É comum no plantio do abacaxi uma praga chamada fusariose. A estimativa de perda situa-se em 30% para o caso de frutos e cerca de 20% para as mudas. Em parceria com a Embrapa, eles testam a multiplicação de mudas resistentes à fusariose e livres de agrotóxicos. Tem-se uma procura no mercado para frutos de produção orgânica e também o desidratado com o selo de produto orgânico. Então é algo bem interessante que agrega valor à nossa produção e ao nosso produto. Conseguimos uma fábrica de frutas para desidratar o abacaxi, através da Secretaria de Agricultura do Estado. O projeto Bahia Produtiva tem nos dado esse grande apoio. Através desse beneficiamento, a gente consegue agregar valor no nosso produto. Então isso tem trazido sustentabilidade para a nossa cooperativa. Eu me sinto glorificado, viu, de ver isso. Porque a gente lutou tanto no início para conseguir a cooperativa. Frutificou, que graças a Deus ela cresceu, entendeu? E hoje é esse potencial que é. E o abacaxi é uma das frutas mais consumidas pelo brasileiro, Todo mundo tem um abacaxi na cozinha, tem ou não tem? E é uma das grandes fontes de vitamina C. É uma delícia. Da Bahia para a Bahia, Lago de Sobradinho. Vamos conhecer a história da Cida, que é uma pescadora da região.
Para mim, o rio é a minha vida, esse rio aqui, o Rio São Francisco, faz parte da história da Cida Pescadora. Essa é Maria Aparecida, alagoana, filha de pescadores. Desde os 9 anos de idade, ela ajuda os pais na atividade. Cida, como é mais conhecida, foi para Paulo Afonso, norte da Bahia, ainda criança. E na adolescência, chegou em Sobradinho, onde vive até hoje, lutando pelos direitos das pescadoras artesanais. Tantas que tem aí, tantas cidas pescadoras, tem por aí afora. Eu sou só mais uma. Eu fiquei muito jovem, sem esposo. E aí fiquei com 2 filhas pequenas, uma com 2 anos, outra com 5 anos. E aí o que eu sabia fazer é pescar. E eu vim para dentro do rio pescar com meu barco, minhas redes, meu material de pesca. E a forma que eu achei de proteger as minhas filhas foi amarrando elas dentro do barco. Amarrava com a tira de pano na blusa e amarrava a tira no banco do barco. Porque se uma caísse e eu pulasse para pegar, a outra ficava dentro do barco. E o vento ia arrastar o barco e o resultado era que acabava morrendo as 3. Então, a forma de proteger elas e me proteger era amarrar elas dentro do barco enquanto eu pescava. Cida foi a primeira mulher a conquistar a carteira de pescadora artesanal no país. As águas do Rio São Francisco são fontes de inspiração diárias para ela, que virou chefe de cozinha e referência para a gastronomia do Brasil. O peixe é muito mais do que uma moqueca, é muito mais do que frito. Pode-se comer peixe de várias maneiras. Receita, eu tenho um leque de receita de mais de quase 200 receitas. As minhas preferidas, tilápia defumada, o filé da tilápia defumada. Tilápia grelhada com creme de manga, é um prato agridoce maravilhoso. E o outro é tilápia com chocolate. É um prato exótico, é uma coisa diferente, é uma coisa muito, muito boa. As pescadoras e os pescadores artesanais de Sobradinho ganharam com a requalificação da unidade de beneficiamento instalada no terminal pesqueiro do município. E Cida soube usar muito bem esse benefício. Ela continua nos surpreendendo e mostra sua produção de tipos variados de linguiça e outras invenções, tudo à base de tilápia. Eu produzo hoje 5 tipos de linguiça para churrasco, defumada, a linguiça para churrasco apimentada e ela natural. Agora tem essa nova invenção aí, o TT é um embutido no próprio couro da tilápia, uma coisa diferente. Aí é tilápia total. O trabalho de Cida nunca foi fácil, mas ela começa e termina seus dias agradecida por ter as águas do Velho Chico como seu aliado. Esse rio palpita a minha alma quando eu estou dentro dele. É o meu escritório, é a minha empresa, é a minha roça, é o meu porto seguro. Abaixo de Deus é esse rio. É vida, é simplesmente vida. História bonita da Cida, parabéns, viu, Cida? Uma das guerreiras deste país. Ainda na nossa visita ao estado da Bahia, vamos falar da produção de caprinos e de ovinos. O estado se destaca na produção nacional. Na comunidade de Capoeira do Milho, em Várzea da Roça, território da Bacia do Jacuípe, gente que não tinha um pedaço de terra para plantar, agora tem muito mais. Hoje nós tenhamos aí 20 sócios fazendo parte do projeto Bahia Produtiva, onde tem pessoas que não tinham terra, hoje tem animal, porque em pequena área, com boas orientações técnicas. Os animais que seu José fala são os caprinos e os ovinos. No Brasil, o rebanho é de quase 17 milhões de cabeças, segundo o último censo agropecuário do IBGE, realizado em 2018. Mais de 5 milhões desses animais estão aqui na Bahia. A gente se sente feliz em saber que nós, como produtor rural, como pessoas da área rural, a gente faz parte da mesa do doutor, da doutora, de todas as classes. Hoje o beneficiário tem mais tempo de cuidar dos seus animais mais do que ele já cuida, tempo a mais para trabalhar
e ficar com a família. E recursos porque hoje a gente trabalha de uma forma que no mercado fora o beneficiário paga menos 20, 30 reais numa carga ou num trabalho. Reflete o homem, a sua sabedoria local, a sua sabedoria que faz crescer, que faz fortalecer a sua atividade produtiva na família, o que o projeto veio apenas para complementar isso, né? Os agricultores ganharam equipamentos e passaram a ter acompanhamento técnico. Eles ajudam muito como a gente organizar o rebanho, né? Criar um rebanhozinho melhor, mais organizado, né? A criação de uma raça melhor, que desenvolva mais. Então aquilo pra gente, né? A gente não tem bem conhecimento, eles trazem o conhecimento e a gente pega e vai andando uma coisa para frente. Eles aprenderam, por exemplo, como uma simples mudança na alimentação dos animais é possível aumentar a economia e o lucro. Também dá dicas, não pode também deixar o agricultor talvez gastando muito de dinheiro, né, comprando ração que vem de fora, sendo que na propriedade dele ele tem a catinga de porco, ele tem a jurema, ele tem o juazeiro, que tem muito mais proteína talvez do que aquilo que ele compra fora. Que ele veja que a propriedade dele é rica e que tem muitas coisas boas que ele pode utilizar que talvez ele não faz por talvez não ter o conhecimento. Então esse é um dos papéis nossos enquanto assessoria técnica, de fazer com que ele diminua o custo da produção, para que aí sim ele tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Ainda jovens, aos 5 meses de idade, em média, os caprinos e os ovinos já estão prontos para o abate. Os agricultores são associados à COAP, Cooperativa Agroindustrial de Pintadas. Eles vendem a produção direto para o frigorífico. Nós não compramos aqui produto que não vem de um cooperado, entendeu? Então essa ação ela é importante e na medida que a gente ganha em escala, ou seja, que a gente consegue produzir mais, automaticamente vai aumentar o ganho da cooperativa e a gente vai poder fazer uma melhor remuneração ao agricultor, que é nosso parceiro. Está aumentando a nossa capacidade de abate de 2.000 animais para 3.000 animais, então isso vai permitir que a gente tenha mais escala de produção. Isso vai permitir que a gente aumente a nossa capacidade de concorrência no mercado, bem como a valorização do produto para o agricultor familiar. Os animais da cooperativa são abatidos pela Frig Bahia, organização de cooperativas e produtores de caprinos e ovinos. E de lá, as carnes são comercializadas com a marca Fino Sertão. A gente aqui recebeu um pacote de ações voltada para o fomento à produção, que foi para fomentar o produtor, para melhorar a sua produtividade, sua produção lá do caprino ovino e também os investimentos na indústria, que é o mais importante, que veio para adequar a indústria ao que o mercado exige. A Fino Sertão produz 31 tipos de cortes, entre eles o pernil, a costela, o filé mignon, o carré e o mais novo produto, a carne de hambúrguer. Os cortes já ganharam um paladar no meio gastronômico de outros estados. A gente está no mercado do Rio, está no mercado de Brasília, em Manaus, né, e em Pernambuco, na cidade de Recife. São tantas realizações na vida dessa gente que hoje em dia ninguém nem pensa em deixar o interior. Ter o mercado de trabalho em casa facilita muito, você não precisa se distanciar dos seus entes, dos seus amigos, de suas origens, para poder ser feliz naquela profissão que você escolheu. E acabou. Chegamos ao final desta nossa edição do Terra Boa desta semana, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado pela companhia. Se você quiser rever esse e outros conteúdos da nossa programação, nosso endereço do canal do YouTube está aparecendo aqui para você. Acompanhe tudo lá, tá tudo na internet. Grande abraço, aproveite bem a sua semana. Voltamos na semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.